Queridos irmãos, vamos mais uma vez mergulhar um pouco na palavra de Deus e tentar aprender dela para o nosso viver em Cristo, ficar cada vez mais rico. Eu vou ler uma passagem aqui sobre João Batista, é uma passagem de 9 versículos, mas eu vou me concentrar apenas no último, que é o 30, mas apenas para o pano de fundo, o contexto, eu quero ler desde o 22. Então, João capítulo 3, versículos 22 a 30, diz o seguinte: Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João. E lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aí vem o versículo 30, belíssimo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esperava-se que houvesse aqui um certo ciúme de João Batista, quando os seus discípulos disseram: Olha, ele está ali fazendo o que tu fazes e tal, mostrando claramente um contraste e uma certa o surgimento de uma concorrência ou coisa parecida. Aí, em vez de ficar enciumado com o aumento da popularidade de Jesus, João diz: convém que ele cresça e eu diminua. Agora, regredir em plena atividade, como João estava em plena atividade, muito conhecido, pessoas, multidões iam ouvi-lo. Regredir em plena atividade é uma atitude até compreensível para quem está em torno dos 70 para cima, mas não com 30, que era a idade de João, mais ou menos. 30 anos. Pense em quem tem 30 anos que você conhece, se não você próprio, e você vai ver, é novo, ou ela é nova, para deixar as atividades e querer diminuir dali para frente, com 30 anos. Então, do ponto de vista do mundo, é uma atitude estranha, quase louca. O normal por aqui, por este mundo, é querer mais para si, crescer no dinheiro, na fama, no poder, na glória, no que puder. Mas João Batista não estava servindo a este mundo, mas ao reino de Deus. Ele já anunciara o Messias, ele foi claro, ele seria o precursor do Messias. O Messias chegara, era ele, Jesus Cristo. A missão de João Batista tinha chegado ao fim. Dali para frente, então, ele deveria diminuir, já que a sua missão estava cumprida, e Jesus, que começava a entrar em cena, deveria crescer.
E aqui está um exemplo excelente para nós aplicarmos o princípio da diminuição do crente versus crescimento de Jesus na própria vida. Então, como eu falei e quero enfatizar, é um princípio que nós vemos nas Escrituras. João Batista falou de uma maneira literal, em termos de popularização, de estar exposto ao público, pregando, ele iria sair de cena. Aliás, nem imaginava quão completamente iria ser esta saída de cena sem a cabeça. Mas o fato é que até aqui, o que ele tinha em mente era algo realmente literal. Vou sair de cena e ele entra, o Messias vai entrar. Aplicando isto que João Batista fez de uma maneira literal na própria vida, nós temos aqui uma área riquíssima para aproveitar, para aplicar para nós mesmos. Como eu falei, é até um princípio talvez mais desenvolvido nas Escrituras do que nós pensamos. E é o que eu vou querer explorar aqui hoje com vocês, nesta pregação. O crente, vamos dizer assim, o pecador, desde o momento em que ele se arrepende dos seus pecados, reconhece os seus pecados, se arrepende deles e enxerga, com a visão da fé, Cristo como Salvador, e ele então se entrega a Cristo, se converte. Dali para frente, ele precisa entrar num processo de diminuição. Vai ficar mais baixo um pouco na sua estatura. Não. Estatura física. Não. Diminuição, irmãos, da sua ambição pessoal, da sua sede de poder, do desejo de elogios. Em suma, poderia dizer muitos itens, mas vamos resumir aqui falando de um encolhimento do ego carnal. Existe uma espécie de ego não carnal, apesar de que quando a gente fala ego, muitas vezes está falando no sentido egoísta, porque o pecado entrou no mundo, então nós só temos a concepção de um ego egoísta, porque nós nascemos no pecado. Mas existe um aspecto do ego, da conscientização do eu, não egoísta, não pecaminoso. Deus, a noção que Deus tem dele próprio. Com certeza, a noção que Adão tinha dele próprio antes de pecar, tinha o ego dele. Sem dúvida. E é muito forte. O ego em cada pessoa, aliás, é fundamental, porque através da noção deste ego é que vem a sua conscientização de que você é um ser vivo, de que é racional, de que pensa e tudo mais. Mas, então eu quis colocar o ego carnal. É bom deixar isso claro. Em suma, o encolhimento deste ego carnal, e eu não vou ficar falando o tempo todo esse carnal ao longo da pregação, quando eu disser ego, já entenda que é o pecaminoso, que infelizmente é só o que nós conhecemos de experiência própria por enquanto não formos para o céu. Mas olha aqui, Mateus capítulo 16, e nós vamos ler várias passagens hoje da Bíblia, se gostar de acompanhar na sua Bíblia, fique a postos. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. É interessante que as palavras dele, a rigor, transmitem uma ideia até mais forte do que diminuição. E nós vamos ver já isso aqui. Quando Jesus diz, negue a si mesmo. Não é diminua um pouco o valor que você dá a si próprio. Negue a si mesmo. Zere. Como se fosse assim. Zere.
tudo que você presta atenção e você valoriza em si mesmo. É implícito o aspecto negativo disso, como já expliquei. Seja como for, ele dá aqui a primeira ordem: negue a si mesmo, quer vir após mim, quer me seguir, quer ser meu discípulo? Se negue, ou negue a si próprio. E segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Não vou explorar a passagem em si, eu quero apenas observar a questão do encolhimento. E, inclusive, o título da pregação é quase literalmente as palavras de João Batista: ele cresce, eu diminuo. Então, indo a Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nós temos assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo escreve o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade já fala é da ideia de diminuir. Humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenho tempo de explicar em detalhes aqui, mas a ideia é clara. Não se arrogue ser o melhor. Não se ache o mais inteligente, o mais poderoso, o mais sabido, o mais seja lá o que for. Não, em termos de virtudes humanas, não se julgue. Considere uma excelente regra prática para quem precisa diminuir o ego, ou seja, para todos nós. Se você se acha grande coisa, tudo bem, pode até se achar, mas o outro é maior. Pronto. Se é grande, tá bom, ótimo. O outro é maior. É uma regra excelente para se manter humilde, diminuído, não é nem se manter, é aumentar nesta humildade, nesta diminuição de si próprio. Como eu disse, pensando bem, é mais do que o encolhimento. Quando eu falei que Jesus disse, se negue, não é nem diminua o seu egoísmo e tal, não é. Se negue, zere. Aí Paulo vem, em Gálatas 5:24, e fala logo em morte da carne. Quando ele diz assim, em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne, mataram. Do ponto de vista humano do crente, essa morte é na intenção. Uma intenção válida para Deus porque vem embutida no exercício da fé. Então, a fé verdadeira, que é transmitida pelo Espírito Santo, ela inclui esta convicção de que o pecador precisa se livrar deste aspecto pecaminoso que toma conta de todo o seu ser, se livrar daquilo de uma maneira radical, matar. Ele se convence disso, o pecador, em vias de se converter, e ele decide, Senhor, eu não quero mais viver desta forma te desagradando. Então, aquela intenção é tão forte diante de Deus que Paulo já diz, é isso. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mataram. Do ponto de vista divino, como o julgamento daquela alma, não é algo só de intenção, é para valer. A justificação, a famosa justificação pela fé. Deus olha e diz, você está justificado, você está aqui diante de mim, acabou. Eu não olho mais seus pecados em termos judiciais. Pronto. Aos olhos de Deus é uma coisa que está resolvida. Ele olha para você e não vê mais um pecador em termos de julgamento para a vida ou salvação eterna. Para nós, esta decisão de não vivermos mais na carne não vinga 100%. Ela se arrasta, ela melhora e piora, a gente passa uma fase boa na nossa santificação, aí cai,
Aí lá vem a carne, toma conta de novo por um tempo e a gente submete a carne de novo com a ajuda do Espírito Santo. E é uma luta, é uma luta. Então, essa crucificação da carne de que Paulo fala, na nossa mente, na nossa intenção, se é um crente de fato, é total. Mas ainda falta o aspecto prático, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ficar com o aspecto altamente válido diante de Deus, que vê o coração, é que no coração você crucificou a sua carne. Então é mais até do que uma diminuição. É uma crucificação total. Como na prática isso não vai acontecer enquanto não formos para o céu, então vamos pelo menos diminuindo na prática, com a luta enorme espiritual que todos nós temos, vamos diminuindo a influência da carne no nosso dia a dia. A luta que fica aqui com cada um de nós para enfrentar no dia a dia, até ir para o céu, ou Cristo voltar antes, é para ser ferrenha. Ferrenha, eu poderia dizer de vida ou morte. Com uma inconformação total por essa luta ainda existir. Como é que pode? Eu ainda estou nisso. Eu ainda estou sendo egoísta desse jeito, eu ainda estou querendo fama, eu ainda estou atrás de dinheiro, crescer para crescer. Ainda... Como é que pode? Tantos anos de crente, e eu conheço as escrituras, tenho falado de Cristo, tenho levado pessoas a Cristo com a graça de Deus, tenho conseguido dar um bom testemunho de vida, sim, mas aqui dentro ainda está muito ruim. Como é que eu ainda estou pensando nisso e isso ainda consegue me influenciar? Como pode? Então, essa inconformação interna, Deus vê. E para ele é altamente aceitável. Inconformação, não pode. Aí o crente deve correr para Deus e dizer, Senhor, como é que pode um negócio desse? Tu está vendo o que eu estou fazendo? É assim. Nunca, nunca ouça um palpitezinho aqui diabólico e dizer, não confesse mais não, seu tolo, você está cansando a Deus, você está abusando de Deus, tu não está vendo que ontem você estava confessando a mesma coisa, e há uma semana a mesma coisa. Não faça isso. E fica irritando, cansando, abusando da paciência de Deus, um ser sobrenatural, um ser santo, um ser poderoso, que é paciente, mas não abuse da paciência dele. Diabólico puro, meu irmão, pensamento desse. Abuse sim, não no sentido de abusar, no sentido malicioso, no sentido de desprezar e realmente irritar. Não. Mas no sentido de dizer, usufrua desse privilégio, faça uso, nesse sentido aí do abuso. Faça uso repetitivamente, quantas vezes quiser, da confissão dos seus pecados e da sua lamúria diante de Deus. Senhor, como é que pode? Essa inconformação sua mostra que a sua decisão de diminuir a carne ou matá-la quando você se converteu era real, honesta. Deus nunca vai lhe dizer desonesto, porque você disse que a sua carne estava morta diante de mim, resolveu matar a sua carne, e sua carne continua aí dia a dia lhe perturbando e você caindo exatamente nos pecados dessa carne. Desonesto, prometeu e não cumpriu. Ele não vai abordar desta forma. Ele vai dizer assim, esse meu servo é fiel. Ele pecou, mas é fiel. Mas como é que pode? Porque ele está sofrendo com o pecado dele. Ele está consciente de que tem uma luta enorme dentro dele. E ele não conseguiria uma vitória se não fosse pelo meu Espírito, pelo meu Filho Jesus Cristo. Nada podeis sem mim. Então, tudo que ele está conseguindo ali é por ajuda minha, mas ele está com vontade de fazer isso. Ele consegue vencer, às vezes. E aí, pelos mistérios de Deus, o Espírito Santo permite que nós caiamos, para que nós... Bom, aí já seria um outro assunto, por que ele permite que nós caiamos, que eu não vou explorar. Mas, pelo menos, deixe-me dizer logo assim, a gente vê que a nossa promessa e nosso desejo de
matar a carne, não vai dar para ser cumprida aqui na prática, não. Mas a intenção está lá. Irmãos, eu preciso enfatizar isso quantas vezes for necessário. A intenção está lá. É a que vale. Agora, a grande pergunta é: essa intenção está lá mesmo? Sua? Ela continua tão forte quanto antes? E essa inconformação sua, ela é explícita diante de Deus? Ou não foi bom ter pecado, não, mas eu já falei tanto com Deus e eu sou fraco mesmo e só vou atingir a perfeição lá no céu. E se acostuma. E vai se conformando. Não pode se conformar com a carne ainda lhe atrapalhando. Ela vai lhe atrapalhar, mas não se conforme com ela. Aliás, podemos ver em Paulo essa inconformação e o fato de que ele maltratava muito a sua carne. A inconformação dele nós vemos em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 a 27. 1 Coríntios 9, 25 a 27, quando ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, ou seja, com meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, não é desferindo golpes à toa, não. Eu sei onde é que eu estou desferindo os meus golpes. Aonde é? Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo. O alvo dos golpes dele não era no ar, era no corpo dele, na pessoa dele, obviamente aqui no aspecto carnal, pecaminoso, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ora, olha a honestidade dele em reconhecer as dificuldades e a luta que ele tem, e segundo a forma como ele tratava o assunto, brigando contra o corpo, esmurrando o corpo dele. Inconformação. Talvez um título alternativo para essa pregação, me ocorreu agora, fosse a inconformação do crente. Ou você é inconformado com os seus pecados, ainda como crentes? Em Romanos 8:13, ainda com Paulo, Romanos 8:13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. A explicação é simplesmente esta que Paulo dá aqui. Quem vive de acordo com a carne, conformado com a carne, achando que é a si mesmo e tudo, esse não tem nem o selo da salvação, do Espírito Santo no seu coração. Não tem. Porque está caminhando para a morte. Já é morto e já caminha para a morte eterna. Então ele faz o contraste. Mas se pelo Espírito Santo, mortificares os feitos do corpo, o que é isso? Inconformar-se, lutar, orar a Deus pedindo ajuda, reclamar de si próprio. Isso tudo que eu tenho falado. E pedir ao Espírito Santo que o ajude a matar mais ainda, se é que a expressão tem sentido, né? Matar mais ainda. Eu só se mata uma vez, mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Que a carne parece que está morta e levanta de novo. Aí parece que a gente consegue, passa uma época e parece que a gente está vivendo um pedacinho no céu, se sentindo bem e numa santidade agradável diante de Deus. De repente, pá! Uma queda, um pensamento entra aqui, quando você vê, está 10 minutos pensando uma coisa horrível. Meu Deus, como é que pode? Não pode. Aí vai mortificar o corpo da carne, nessa inconformação, nessa luta, nas providências, que eu ando lendo mais do que deveria certas coisas, ou vendo, toma providências, esmurra o próprio corpo, os olhos, no sentido de negar. Lembra de Jesus Cristo? Negue-se a si mesmo, negue ao seu corpo, negue aos seus olhos, negue aos seus
ouvidos, coisas que estão fazendo a sua carne aflorar, em vez de ficar lá morta ou moribunda, pelo menos, dentro de você. É exatamente isso, entendo eu, que Paulo quer transmitir aqui. Quanto à questão do ego pecaminoso, voltando do aspecto geral da carne e indo para o ego, o crente deve se esforçar por ser o menor, aquele que serve, faz parte. Voltando então a João Batista, essa questão de diminuir, e uma vez diminuindo, faz parte desta diminuição ser servo. Como João disse, eu tinha uma missão, eu vim aqui a serviço, eu já cumpri o serviço. Servo. E o próprio Jesus Cristo, ele mesmo, sendo o maior ser humano que já existiu, e sendo Deus ainda também, embora ele tenha primazia de tudo, você sabe que a Bíblia fala dele, mas olha que passagem, Mateus capítulo 20, ele dá o rumo todinho, como eu gostaria que nós fizéssemos. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. O oposto do que nós nos acostumamos a ver no mundo desde que nós nascemos. O mundo aprova alguém pelo que tem, pelo que domina, pelo que cresce. Aquela ideia de eu chego lá. Lá onde? A ideia por detrás disso, claro, são coisas daqui. E a maioria das vezes é dinheiro mesmo. Ou fama, no caso de um artista, ou coisa assim. Deus aprova alguém, ao contrário do mundo, Deus aprova alguém pelo que abre mão de si, pelo que se humilha, pelo que se diminui, pelo que se ama, pelo que se dá. Em suma, o crescimento do crente é um crescimento ao contrário, aos olhos de Deus. É assim que ele quer. Agora, para nós colocarmos isso na cabeça é difícil, demora e alguns acham que não colocam nunca. Embora sendo crentes também, mas não entendem bem isto. Querem crescer em Cristo espiritualmente, se tomar sua cruz e seguir a Cristo e, ao mesmo tempo, não negar tanto a si mesmo. Querem fazer um pouco de cada, ou muito de cada, sei lá, mas querem misturar. Não dá. Não dá. Não dá para crescer nas coisas do mundo e crescer nas coisas de Deus. Não dá. É incompatível um com o outro. Cresce aqui, diminui lá. Diminui aqui, cresce lá. Quer crescer nas coisas de Deus? Diminua na sua mente, nos seus objetivos, nos seus esforços para as coisas do mundo. Então, como eu falei, é um crescimento ao contrário. Duas coisas sobre essa diminuição. Primeiro, não significa se despersonalizar, tornar-se passivo, buscar a insignificância, fazer questão de ser desconhecido, se tornar desinteressado nas coisas. Não. No desenrolar da sua vida, o crente deve ser ativo no seu serviço a Cristo. Vigoroso o mais que puder. Usando aqui, eu vou dizer 4 coisas ou itens do que ele deve usar intensamente, o crente. A força de vontade, por exemplo, a sua capacidade de resistência para não pecar. E isso demanda, exige energia, força de vontade, como já comentei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, nós lemos assim, 1 Pedro 5, 8 e 9. Passagem conhecida.
Sede sóbrios e vigilantes. Ideia de estar atento. Um vigia é para estar muito ativo na sua missão de vigiar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Olha o verbo. Resistir. Ideia de luta. Nunca a ideia de resistência foi uma coisa agradável, fácil, mole. Não. A própria noção de resistência. Resista. Firmes. Ele vai querer derrubar a sua firmeza na fé. Resistir-lhes firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, força de vontade, capacidade de resistência ao pecado. Determinação em praticar boas obras. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Nós lemos assim, Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Quando Paulo foi encomendado para os gentios, pela igreja em Jerusalém, já no fim da passagem, não vou entrar no contexto, mas diz assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aí você vai lá no original, a palavra esforçar, e está lá exatamente essa tradução é perfeita. É fazer com diligência, com muita concentração, o desejo de realizar, determinação. Paulo se determinou a se lembrar dos pobres, ajuda os pobres. Então ele quase que confessa aqui que para cumprir isto, para se lembrar disto, ele tinha que se esforçar. É quase uma confissão de Paulo. Olha, não era uma coisa natural na minha vida, que eu nasci, eu já acordava com esse pensamento, essa ideia, essa vontade. Não, tinha muitas coisas para pensar, para agir, para fazer e tudo. E eu tinha que me lembrar de ajudar os pobres. Interessante. Não estou dizendo que ele fazia com má vontade, por obrigação pura, sem amor. Não é o assunto, vocês estão entendendo. Mas veja a determinação. Eu preciso fazer isto para Cristo. Anote, coloque como alvo lá no seu diário, onde for, mas determinação faz parte de alguém que está se diminuindo diante do mundo. Mas nós estamos falando de coisas aqui que não tem nada de passividade, de alguém de inatividade. Já falamos aqui de resistência, força de vontade, determinação, inteligência que Deus deu para cada um. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, famosa passagem da inspiração das Escrituras. Toda Escritura, 2 Timóteo 3 e 16, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Como é que vai fazer isso aqui tudinho, o crente, sem o uso intenso, no limite da sua inteligência, da sua capacidade de compreender as coisas, de raciocinar? Dizem que uma das maneiras mais fortes de alguém perder caloria é pensar. É pensar, eu quis dizer eficiente. É essa maneira que ele consegue perder muita caloria pensando. É difícil pensar, é duro pensar. Exige muito pensar, usar a inteligência, usar o raciocínio. E se alguém quiser estudar a palavra de Deus, ser educado pela palavra de Deus, ser instruído pela palavra de Deus, vai usar a sua inteligência no limite. Não interessa se é pouco ou se é muito, comparativamente uns com os outros. Não importa, é o que Deus lhe deu, mas tem que usar. Força de argumentação para pregar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15.
O apóstolo diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Argumentação, concentração num assunto, conhecimento do assunto. Eu não sou pastor, o pastor é que entende essas coisas de pregar. Corre, chama o pastor, chama o irmão fulano, que ele é muito inteligente, ele para explicar aqui isso aqui. Não, pense assim, não. Vai ter hora, talvez, de chamar alguém para conversar com outro, com coisas mais filosóficas e coisas assim, que precisa de um aprofundamento maior, não tem problema nenhum. Mas, a rigor, qualquer crente está habilitado para argumentar. Eu tenho dito para muitas pessoas, algumas pessoas que dizem, mas pastor, porque eu não sei falar e tal. Ah, interessante. Você não é crente, não? Pastor? Claro que eu sou crente. Ah, você nasceu crente? Não. Ah, não? Não. E como é que você ficou crente? Eu me converti. Como? Ah, porque então? Ah, está me contando como é que se converteu. Por que não conta isso para aquela pessoa que você disse que não sabe argumentar com ela? Você disse que não sabe falar o evangelho? Conte a sua história. A sua história é uma apresentação do evangelho. Se você, de fato, é um crente em Jesus Cristo, não é só uma história, é o evangelho vivo, a sua vida. E você não sabe contar a história da sua vida, um pouquinho pelo menos. Então, esforço. Tudo isso é para mostrar que o crente deve buscar a máxima eficiência em Cristo. Não deve entender de maneira errada a ideia de diminuir e ficar um quase nada, um grãozinho de areia nesta terra, só esperando Cristo vir buscá-lo, ou a morte chegar e ir para Cristo. Não. Paulo buscava eficiência, e eficiência dá trabalho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, ele diz assim, 1 Coríntios 9 e 22, bonito demais. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Olha o objetivo dele. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. É muito bonito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu quero a minha eficiência em estado máximo. Máximo. 10. Se eu puder dar 10, eu quero 10. O resultado disto é com Cristo. Mas por todos os modos, por todos os meus esforços, minha inteligência, capacidade de argumentar, estudo, trabalho, sacrifícios, por tudo isto, o que eu puder dar, eu vou dar. Para quê? Para salvar todo mundo? Não. Alguns. Mas quem são esses alguns? É com Deus, não é com ele. Mas isso não impede Paulo de dar o seu esforço máximo. E aqui está um excelente exemplo para o crente não pensar, mas hoje ninguém se converte, está até uma época ruim. Eu vou dizer mais, pastores são tentados com isso. Eu sou, confesso. Todo mundo hoje é evangélico, e o evangélico hoje não quer dizer nem crente, é óbvio, basta ver a doutrina, a vida da pessoa. Que pregar mesmo, hein? Ninguém se converte, aqui lá vem um, quando vê, já se desviou, já foi embora. Não compensa. Não compensa. E aqui eu vou ter que me controlar para não passar o resto da pregação falando nisto, que é um absurdo. E eu sei porque eu sofro isso, como eu disse. Coitados, muitos pastores colegas passam por isso. Paulo devia passar também, porque ele tinha seus desânimos. Mas veja como ele encara aqui e nos dá uma injeção de ânimo enorme. Não se importe com esses alguns. É 5%, é 90%, é 38% daqueles que você prega. Não se incomode com isto, não é problema. Você não vai saber nunca, inclusive aqui na Terra, mas de tudo. Você está no limite da sua capacidade de eficiência no trabalho a Cristo? É uma pergunta forte. Lembre-se que
O crente agora é luz do mundo. Lembra? Nome da nossa querida igreja. Não vou ler, Mateus 5, 14 a 16. Jesus diz que ele é a luz do mundo e nos deu o privilégio de dizer que os discípulos dele também são luz do mundo, no sentido, claro, de brilharem com a luz do próprio Jesus Cristo. Nós não temos luz própria, mas refletimos. Mas temos a que vem dele. Refletindo ou não, somos luz do mundo. E devemos estar, então, expostos. Ele mesmo disse, ninguém coloca uma lamparina e vai pôr embaixo de uma mesa, não vai iluminar nada. Então, o crente ficar se escondendo atrás dos cantos aí, esperando só o dia de ir para o céu, não está de acordo com a orientação das Escrituras. E não tem nada a ver com o eu diminuo de João Batista. Eu disse que queria dizer duas coisas sobre essa diminuição do crente. A primeira é que não significa se despersonalizar, se tornar passivo, buscar insignificância e tal. A segunda, tão importante quanto, se não mais, é dar lugar com essa diminuição a algo absolutamente maravilhoso. Gálatas 4 e 19. Eu vou deixar você chegar lá para ver a expressão que Paulo usou aqui. Gálatas 4 e 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, porque Gálatas estava com um problema muito sério, doutrinário, e Paulo estava bem decepcionado, e o tom é esse da epístola dele. E por isso que ele disse que estava com dores de parto, como se eles fossem nascer de novo, depois de terem nascido de novo, mas é como se fosse uma recaída muito grande, a ponto dele se lembrar até das dores de parto quando eles nasceram, falando em termos espirituais, claro. Sinto as dores de parto de novo. Até quando, Paulo? Até ser Cristo formado em vós. É muito bonito. Até Cristo ser formado em vós. Enquanto Cristo não for formado em vós, eu não vou me conformar e parar de trabalhar com vocês, parar de orientar vocês, instruir vocês, servir a vocês, não vou. Até Cristo ser formado em vós. De uma maneira muito rápida. O que é isso? Cristo ser formado em vós. Eu escrevi minhas próprias palavras assim. É o efeito da influência benigna do Espírito Santo em nós. Efeito esse que nos torna cada vez melhores imitadores de Cristo. Então, o que é? Vou repetir. Cristo ser formado em vós. Enquanto eu falo, pense. Em que grau isso pode ser aplicado a mim? Pense isto, em relação à sua própria pessoa. Cristo ser formado no crente é o efeito da influência benigna do Espírito Santo, do Espírito próprio Jesus Cristo em nós, o efeito da influência do Espírito Santo em nós, que nos torna cada vez melhores imitadores de Cristo. É a influência que nos faz crescer em Cristo e deixar para trás, aí vem a ideia de diminuição, deixar para trás a corrupção, no sentido do pecado, corrupção espiritual, e deixando para trás a nossa pecaminosidade, cada vez mais nós vamos nos aperfeiçoando nos nossos alvos. Alvos aqui na terra. Não, porque tem uns alvos na terra e tem uns alvos no céu. Não é assim? Mais ou menos. Há um aspecto, claro, que nossos alvos são terrenos. Eu vou comprar um apartamento aqui, é um alvo terreno. Eu vou comprar um apartamento no céu. Aliás, vou ganhar uma morada nova para você ver como é. Cristo até está preparando. Mas é um alvo terreno. Eu preciso de dentista. É um alvo terreno. Tem que arranjar dinheiro para pagar o dentista.
terreno. É um terreno, mas você ora a Deus, pede orientação para qual dentista escolher, para que você possa, o seu orçamento comporte o preço. Então, é meio misturado. Mas tudo bem, vamos dizer que é um alvo terreno ligado com o espiritual, como tudo é. Mas, obviamente, há aqueles alvos espirituais mais diretamente falando, como eu gostaria muito de acumular galardões no céu, como Cristo não só autorizou, mas recomendou. É um alvo. Esse não tem nada a ver com a terra. Eu quero tesouro no céu. Como é? Não sei não. Mas qual é a moeda lá para você dizer que acumulou muito? Não sei. Vou ter coroa lá, vou ter galardão, vou ser riquíssimo lá. Esse é meu alvo. Alvo mesmo que eu procuro. Um alvo celestial, mas feito aonde? Na terra. E que tem efeito direto com as coisas que você tem na terra. Porque faz parte do seu juntar de tesouro lá, faz parte abrir mão de coisas daqui, dando, sendo generoso. Então está alterando a sua situação terrena, o seu alvo celeste. São juntos, embora tenha mais peso aqui, mais peso lá, mas acabam sendo juntos. Mas o que eu quero dizer é que o aperfeiçoamento, esse distanciamento da nossa carne e esse diminuir no nosso egoísmo, nossa pecaminosidade e tudo mais, nosso ego, ele nos leva ao aperfeiçoamento de toda a nossa vida, que é passada na terra. Como eu ia dizendo, nossos planos, alvos, ideias, nosso serviço. Tudo isto é influenciadíssimo pelo nosso diminuir da carne e o nosso crescer em Cristo. Ou, usando a expressão de Paulo, Cristo crescendo em nós. Vai alterando tudo aqui, irmãos. Tudo. O alvo final, como Paulo diz em Romanos 8, é nós terminarmos sendo conforme a imagem de Cristo. Eu não vou ler Romanos 8 e 29. Eu quero encerrar com duas lições sobre o crescimento em Cristo. Primeira, está aqui em Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o ponto de partida dessa escalada maravilhosa de crescimento em Cristo é compreender que a própria vida aqui, no sentido do egoísmo, da pecaminosidade, ficou para trás. Sem essa conscientização, não vai haver esse crescimento em Cristo. Temos que entender que a vida pecaminosa do seu ego, do seu egoísmo, tem que ser enfrentada com muito vigor, dando murro nela. É assim que nós vamos conseguir realmente mostrar que estamos crucificados com Cristo. Por fim, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, diz assim, 2 Pedro 1, versículos 3 em diante, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo
toda a vossa diligência, exatamente o que eu disse, esforço, tenacidade, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, precisamente o que nós estamos comentando. Aumento, se livra de uma coisa e aumenta na outra. Estão vendo claramente o contraste? O princípio se livra da corrupção das paixões que há no mundo, e essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutíferos, ideia de não ser ativo, de ser passivo, de não fazer mais nada, só murchando. Não! Está tudo aqui, irmãos. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso que eu comentei, diminuição da carne e aumento em Cristo, é diretamente associado com se livrar das paixões carnais. Pedro diz que isso ocorre simultaneamente com a prática de associar muitas virtudes cristãs, uma com a outra. Você vê que nós falamos em várias aqui, mas não pude explicar. Terceiro, produz serviços cheios de frutos para Deus. À medida que Cristo cresce em nós, as pessoas observam. Podem nem se darem conta de que observam, ser meio inconsciente, ou pode ser consciente mesmo, e se for, às vezes não dizem, não comentam, fazem a criticar, não dão o braço a torcer, mas observam, irmãos. E nós terminamos contribuindo para que ele se torne mais conhecido no mundo, mais adorado, mais glorificado. Nós contribuímos para que Cristo, num certo sentido, cresça neste mundo. Ele não tem o que crescer, mas dentro desse contexto, cresça no sentido de ser mais conhecido ainda e mais bem conhecido, que conhecido muito ele já é, mas às vezes é mal conhecido. Mas a sua luta contra o pecado e o seu crescimento consequente em Cristo vai se fazer notar. E as pessoas vão conhecer Cristo da maneira correta, como devem conhecer. E você vai ser um testemunho excelente do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem que nós sejamos aqueles inteligentes, mais cultos, que procuram, de fato, mais academicidade, procuram um certo conforto na terra, até para aplicar nas coisas de Deus. E tudo bem com isto, não tem problema em si. Desde que esteja visando o engrandecimento de Jesus e a diminuição do próprio ego. Se esses alvos aqui vão atrapalhar essa diminuição do ego, são alvos que não prestam. Paulo fez assim. E ele claramente, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Eu encerro com esta passagem. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu diria até que essa é a versão paulina do que João Batista falou lá. Que ele cresça e eu diminua. Notei isso agora, preparando esta pregação aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2, onde ele diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A maneira de Paulo dizer, expressar aquele mesmo princípio que João Batista falou, na própria vida de Paulo, foi essa. Eu não vou falar do meu conhecimento, minha cultura, que era grande, minha inteligência, que era enorme. Não. Eu vou falar de Cristo e ele crucificado, e que ele cresça, ele seja glorificado, ele seja conhecido, é o meu objetivo. Então, espero que você adote o mesmo princípio. Eu diminuo, Cristo cresce. Nesses momentos em que até os que não têm Deus estão repensando momentos de pandemias, momentos de medo e tudo mais,
agora está passando, inclusive, da questão de, eu ia dizer encarceramento, foi a palavra que veio na minha cabeça, mas escapou o nome de ficar. Quarentena, desde quarentena está mudando um pouco, porque as coisas estão abrindo mais e mais estão se movimentando mais, nós todos e tudo. Mas o medo ainda é muito grande e muitos repensam em propósitos de vida, e o aspecto existencial, coitados, muitos, os que não têm Cristo voam para lá e para cá e tal. Mas não vou nem falar disso, eu estou encerrando. Mas você que é crente, aproveite para fazer você próprio um estudo pessoal, um levantamento pessoal de contas, um balanço espiritual de alvos, de planos, de projetos nesta vida. Eu tenho diminuído o meu ego de uma maneira intensiva, proposital, o máximo que eu posso, para Cristo crescer em mim. Pense nisso. Se você entender que precisa dar uma mudança grande nisto, já é um grande ganho de todos esses problemas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a matar este ego que não presta em nós e crescer mais em Cristo. Que ele seja cada vez mais formado em nós até nós nos encontrarmos frente a frente com ele. Ou no céu, nós indo para lá, ou nas nuvens, ele vindo para cá e nos levar para lá de volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.